Olá, eu sou Tatiane Guimarães, eu sou bacharel, psicóloga e mestre pela Universidade de Brasília e sou doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Eu tenho um perfil no Instagram, no qual eu falo bastante sobre maternidade, sobre hábitos, sobre casamento. E vira e mexe alguém me perguntava sobre como tirar a mamadeira ou tirar a chupeta da criança de forma que não a traumatize, né? Que não cause impactos não só hoje, mas para todo o desenvolvimento nessa criança, vai virar um adolescente, um adulto, enfim. Então, eu sempre respondia, teve uma live muito antiga que eu fiz, faz uns 2, 3 anos, e eu resolvi fazer um novo material, né, para que você consiga assistir, e ele está disponibilizado gratuitamente, tanto na Hotmart quanto no YouTube. Então, não sei onde é que você está tendo acesso a esse material agora, mas saiba que você pode me seguir no Instagram e eu vou estar sempre por lá para poder tirar suas dúvidas, tá bom? Eu tô aqui com uma colinha, porque são várias informações e eu quero ter certeza que eu vou passar essas informações para que você tenha o conhecimento necessário para realmente fazer essa retirada da chupeta, da mamadeira da melhor forma possível, ok? Então, o primeiro ponto eu gosto muito de falar sobre os malefícios da chupeta e da mamadeira, porque eu sei que você, por melhor que tenha sido a intenção, você precisava acalmar a criança, você ficou com receio da criança não estar se alimentando bem, ela precisava dormir, qualquer que tenha sido o motivo base ali para você introduzir a chupeta, introduzir a mamadeira, você já percebeu que não tá fazendo mais bem para a criança, né? Seja porque toda vez que cai a chupeta ela chora e acorda, seja porque ela já tem uma idade mais avançada e ainda usa chupeta, ainda usa mamadeira, e você percebe isso influenciando seja na dicção dela ou mesmo na introdução alimentar, enfim, existem várias implicações, né? E se você ainda não sabe, mas você já ouviu falar que não faz bem, eu vou agora falar de uma forma muito breve, mas muito, assim, sincera e na lata, quais são os malefícios tanto da chupeta quanto da mamadeira, ok? Então, vamos lá. E eu quero também falar sobre isso porque quando você toma a decisão de tirar a mamadeira e de tirar a chupeta, quando você sabe o que realmente causa de ruim, eu espero que isso te traga forças para você respirar fundo e manter a decisão de retirar essa mamadeira e essa chupeta, tá? Ou se alguém falar, ai, que dozinha, mas tá chorando, é só da mamadeira, é só da chupeta, você sabe o que isso realmente está causando no seu filho, na sua filha. E você, apesar da dó, apesar do seu coração ali apertado de ver a criança chorando, você sabe que esse é um preço pequeno a ser pago, esse choro, essa frustração, esses dias um pouco mais difíceis, frente ao que ela pode ter que lidar com caso ela permaneça usando a chupeta, permaneça fazendo uso da mamadeira. Ok? Então vamos lá. Tanto a mamadeira quanto a chupeta, elas aumentam a chance da criança ter um prejuízo no crescimento da face, tá? Atrapalham no tônus, na postura, nos padrões de movimentação, tanto da boca quanto da musculatura da face. Pode ocorrer prejuízos em deglutição, na mastigação, na respiração, nas funções orais. Não é incomum que crianças que tanto utilizaram chupeta quanto mamadeira tenham uma dicção pior, comecem a falar mais tarde e pior, né? Porque a língua ela fica muito relaxada com a mamadeira e com a chupeta. Tanto a necessidade dos músculos, né, necessários para fazer essa sucção é diferente da que nós utilizamos para falar e para sugar o seio da mãe. Então, não é incomum que essas crianças, a mãe tem que ficar muito traduzindo para as outras pessoas o que a criança está falando, o que é normal no início. Mas depois de um tempo, é esperado que as pessoas que não conhecem a criança consigam ouvir a criança e entendê-la. E quando uma criança usa chupeta, mamadeira, não é incomum que, já a criança um pouquinho mais velha, a mãe e o pai ainda tem que ficar como se fossem tradutores. Ela quis dizer isso, ela quis dizer aquilo. Então, de novo, é normal para toda criança que os pais fiquem meio como tradutores no início. Mas normalmente, para as crianças que utilizaram chupeta e mamadeira, esse período de tradução dos pais dura muito mais. Então, eu espero que você entenda que manter a chupeta, manter a mamadeira, existe uma alteração dos músculos da face, né? Da arcada dentária. Existe uma chance de piorar a fala dessa criança. Tá? Pode também influenciar na própria
introdução alimentar e ao longo, né, dos primeiros anos ali, na verdade, de vida, a alimentação da criança, porque como ela não utilizou muito bem os movimentos, pode ser que ela não consiga fazer movimento de sucção, por exemplo, de um canudinho, porque é diferente o sugar do seio materno, do sugar da chupeta, do sugar da mamadeira. Então, o necessário para você poder sugar um canudo, pode ser que a criança não tenha essa força mesmo nos movimentos. Então, não é incomum também que uma criança que utilizou chupeta e mamadeira, ela comece a comer e logo depois ela para, porque essa movimentação, ela não está tão acostumada, porque sempre tinha alguma coisa ali na boca dela. Então, ela cansa de mastigar, tá? Então, é muito sério a questão da mamadeira e da chupeta. Eu não sou fonoaudióloga, isso é de experiência de ter trabalhado com fonoaudiólogas, exatamente nesse processo de ajudar mães a retirarem a chupeta e a mamadeira. Mas se você... Ai, Tati, putz, agora eu fiquei muito preocupada. Procure um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga. Também vale procurar um odontopediatra para poder ver se já teve alteração no palato, na arcada dentária, se tem cárie, né? Não é incomum crianças que tomam fórmula tem mais cáries, né? Porque usam mamadeira mais tempo. Enfim, existe toda uma questão. Então vale a pena passar por um fono e por um odontopediatra, ok? Então agora que você sabe os malefícios, você tá à vontade, o que eu faço com essa informação? Porque agora eu só estou angustiada. O meu papel aqui não é te deixar angustiada, é você ter as informações para que isso não te faça voltar atrás. Porque o primeiro ponto é ter a informação, o segundo ponto é eu vou tomar a decisão de tirar a mamadeira, de tirar a chupeta e não voltarei atrás, aconteça o que acontecer daqui pra frente. Então esse segundo ponto é muito importante. Então eu vou até pedir pra você parar assim agora, respirar fundo e falar eu consigo. Não é eu vou conseguir, é eu consigo hoje. Eu vou traçar um plano de como é que eu vou tirar essa mamadeira, como é que eu vou tirar essa chupeta, mas eu consigo, eu sou capaz. Eu gostaria muito que você se lembrasse disso, porque independente da idade da sua criança, você já passou por muitos desafios que você nem imaginava na maternidade. Às vezes a gravidez já foi difícil, o puerpério foi difícil, os primeiros meses foram difíceis, você nem lembrava que era dormir. Talvez você ainda não lembre o que é dormir uma noite inteira, mas assim, lembre-se que você já passou por muitos desafios e você tá aqui para contar a história. Você sobreviveu aos piores dias ou meses da sua vida. Então você tem as habilidades necessárias para passar por um período um pouco mais difícil. E Tati, quanto tempo vai durar esse período mais difícil? Normalmente 3 dias. Em casos quando a criança às vezes é um pouco mais velha, 7 dias. Pior das hipóteses, o pior dos casos que eu já vi foram 14 dias, tá? Mas normalmente no terceiro, quarto dia a criança já tá muito tranquila, não faz mais questão da chupeta, da mamadeira. Ou se faz, não é mais na mesma intensidade que foi no primeiro dia, tá? Então, lembre-se disso também. É importante quando você sabe que o sofrimento tem uma data para acabar. Não é que a criança vai ficar assim por meses ou por anos. Entre 3, pior das hipóteses, 14 dias, o negócio se organiza, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu entendo também que você, digamos que a sua criança tenha 4, 5, 6 anos, e você, poxa, Tati, já passou da hora de tirar e eu tô enrolando porque tem sempre alguma coisa acontecendo. Enfim, entenda que quanto mais tempo você demorar para retirar essa chupeta, essa mamadeira, maior são as consequências, obviamente, físicas, né, para a criança, das alterações faciais, motoras, mas maior é o ressentimento que a criança fica. Porque a criança, ela começa a utilizar aquilo, a mamadeira e a chupeta, como uma bengalinha emocional. Porque ela acabou sendo ensinada dessa forma, na melhor das intenções. Então, quando a criança chorava, você dava chupeta. Quando a criança ficava um pouco angustiada, você falava, você quer um leitinho? Você quer um mamar? Você quer? Então, você foi ensinando para a criança que, diante de frustrações da vida, ela recebia uma estimulação oral. E aí, quanto mais tempo você demora, mais essa bengala ela é necessária, digamos assim, para a criança. Ela acha que ela só consegue se acalmar com a chupeta, ela só consegue se acalmar com a mamadeira. E não é verdade. Você precisa ensiná-la a lidar com o estresse, com frustrações de outras formas. Mas quanto tempo mais você demora para fazer essa retirada, mais ela vai ficar ressentida com você, porque a memória dela já começa a trabalhar.
E não é incomum, então, que a criança fique ressentida com você, então você, na melhor das intenções, queira não fazer a sua criança sofrer, você acaba fazendo ela sofrer. Porque você quis? Não, é só consequência do que aconteceu. Porque eu sei que você ama a sua criança, tanto que você tá aqui assistindo esse vídeo. Então, é muito importante você tomar a decisão de tirar a mamadeira, a chupeta, o mais rápido possível. Tati, o que é o mais rápido possível? Teoricamente, chupeta não mais do que 3 meses de vida. Mamadeira não mais do que 6 meses de vida. Aí você pode fazer a chupeta, eu vou explicar todo o processo, assim como a mamadeira. Mas aí, poxa, Tati, minha criança tem 5 anos, minha criança tem 3 anos, minha criança tem 1 ano e meio. Tudo bem, só que lembre-se que durante toda a vida da criança, sejam 6 meses, seja 1 ano e meio, seja 5 anos, durante toda a vida dela, ela aprendeu que precisava disso. Então, parar esse hábito e colocar um outro no lugar, ensiná-la estratégias, vai demorar um pouquinho, mas um pouquinho, lembra, são alguns dias. Então, não se surpreenda se a criança chorar, se a criança ficar um pouco mais chorosa, se a criança quiser um pouco mais do seu colo. Isso não significa que ela está sendo traumatizada no processo, porque você estará com ela todo o tempo. O que traumatiza é você simplesmente retirar e não dar nada em troca para a criança, você não ensiná-la a lidar com a frustração e até com aquele vazio que fica ali, tá? Pensando mesmo como psicóloga, também não é incomum que crianças que utilizaram chupeta e mamadeira há muito tempo e foi retirada de forma brusca, né, sem a preparação adequada, sem o conforto no lugar adequado, a criança se torna continua sendo uma criança, se torna adolescente, se torna um adulto, que utiliza estimulação oral para se acalmar. O que isso significa? É uma pessoa que rói as unhas, é uma pessoa que bebe, é uma pessoa que fuma, é uma pessoa que come para poder se acalmar, porque ela aprendeu que é pela boca que se acalma, tá? Então, entenda mesmo, assim, de novo, na melhor das intenções, ficou para trás a melhor das intenções. Agora você precisa fazer o que é certo e não o que vai ser necessariamente fácil. Tá bom? É simples. Não é fácil por alguns dias, mas depois vai ficar fácil. Tá bom, então vamos lá. E o que você faz? Existem algumas possibilidades. E aqui você vai ter que se perguntar o que é melhor, considerando quem a sua criança é. Para algumas crianças, você vai falar, filho, filha, independente da idade, eu te amo muito. E por te amar muito, a mamãe vai tirar a chupeta, a mamãe vai tirar a mamadeira. E aí, aí pode ser que, dependendo do tanto que você conhece a sua criança, você imagina como ela que é melhor, ou até da sua dificuldade ou facilidade, você vai tirar tudo de uma vez. Então você vai pegar todas as chupetas da casa e vai jogar fora, e você vai dar para alguém. Você não vai manter nenhuma chupeta, nenhuma mamadeira, porque tem aquela no carro, tem aquela na casa de não sei quem. Qualquer coisa, eu vi um dia desse, eu tava arrumando as roupas, eu vi que eu tinha uma chupeta perdida lá naquela gaveta. Não, você vai retirar todas. Porque o que é muito, eu vou usar uma palavra chata, mas ela é necessária, é muito cruel se você começar o processo e, pela criança ter dificuldade em se adaptar à nova realidade, ou seja, ela vai chorar, vai reclamar, enfim, vai ficar mais manhosa, mais carente, você voltar atrás. Porque aí todo esse processo de choro dela, de até uma certa angústia, foi em vão. Então, e também não ensine para ela que se ela chorar muito, se ela gritar, se ela falar que não te ama mais, que ela quer ir para casa da avó, sei lá o quê, que você volta atrás com as regras, que você volta atrás a fazer o que agora você sabe que não é correto. Então, ensine para ela que mesmo sendo algo que não seja tão legal de fazer, que não seja agradável, você precisa fazer o certo. Essa é uma lição para a vida inteira. Então, por favor, quando você tomar a decisão, quando você decidir o dia e você traçar o plano, se vai ser tudo de uma vez ou vai ser aos poucos, se você decidir que vai ser tudo de uma vez, você vai tirar de perto todas as possibilidades de mamadeira e chupeta existentes. Não é para você guardar uma, porque vai que, se você decidir por tirar todas, você vai tirar todas. Não, e não inventa de comprar uma porque vai que, sabe? A criança começou a chorar muito, ai, eu não tô dando conta. Não, você dá conta. Lembre-se, você já passou por muita coisa na maternidade. É tirar uma chupeta, é tirar uma mamadeira. Isso, no grande esquema das coisas, você precisa passar por isso. Porque como é que você vai educar a criança quando depois ela quiser fazer uma coisa que é realmente nociva, não só fisicamente, alteração da face, tarará, mas é uma coisa que vá contra
o que qualquer pessoa deveria ter como princípios, sabe? Quando ela for ali pré-adolescente. Entenda isso. Cada não que você vai dando ao longo dessa primeira infância, dos primeiros 7 anos de vida, você está treinando para falar nãos muito mais difíceis quando ela tiver, né, 7, 8, 9, 10, e depois quando chega a adolescência. Então pensa mesmo, eu me fortaleço agora, eu aprendo a dizer não para minha criança agora, eu vou ensiná-la a lidar com frustração agora, porque cada vez mais os desafios que a minha criança me dará vão ser maiores e eu preciso já ter aprendido a falar não, eu preciso ter aprendido a fazer o que é certo e não o que é fácil. Essa é uma frase que eu falo bastante. Aqui fazemos o certo e não o fácil. E fale isso até você acreditar. E assim, e faça mesmo você não acreditando. Porque uma hora vai ficar automático, tá? Porque é pelo seu bem e é pelo bem da criança, tá? Então não fique indo e voltando no processo. Tomou a decisão, definiu o dia, vai começar e acabou. Então, de novo, você pode tirar tudo de uma vez. Saia pela casa, se a criança já caminha, você pode ir com a criança pela casa com um saquinho, uma caixinha, alguma coisa e colocando todas e fala, nós vamos jogar fora, nós vamos dar para alguém. Não minta falando, a gente vai enterrar e porque vai nascer uma árvore. Não. A cegonha da chupeta vai vir trazer um dinheiro para você. Não existe. Pare com isso. Para de tentar jogar açúcar num negócio que não precisa. Sua criança precisa do seu carinho. Ela não precisa que você invente uma história. Seja sincera com a sua criança, tá? Ela vai dar conta. E se ela não der conta e começar a chorar, tudo bem, você vai abraçá-la. Vai falar, eu sei, você tá frustrado, não tem problema. Que também é uma coisa possível. Quando você começar a falar, vamos recolher as chupetas, as mamadeiras, ela vai falar, não quero, se ela for mais velha. Ou ela, de alguma forma, vai deixar claro que ela não está feliz com isso, né? Se ela não fala ainda. E aí pode, né, gritar, chorar, se jogar no chão. Você vai respirar fundo, você vai pegá-la no seu colo e você vai falar, eu entendo a sua frustração. É difícil a gente parar de fazer uma coisa que a gente fez por tanto tempo, mas é o certo. Você quer um abraço? Você quer que a mamãe fique aqui com você? Vamos ler um livro? Vamos brincar? Vamos fazer? Aí quando a criança acalmar, ok, a gente precisa continuar recolhendo as mamadeiras, as chupetas, porque a gente precisa jogar fora, dar pra alguém. Aí a criança vai começar a chorar de novo. Você respira fundo. Lembra, você tá treinando não hoje para quando não muito maior, muito mais difícil no futuro vier, você já vai ter aprendido. Respira fundo, acalma a criança e depois você volta ao processo. O que você não pode fazer em hipótese alguma. Então agora eu vou... Você tá chorando? Não, agora eu vou te dar motivo pra chorar. Eu vou dar, então, todos os brinquedos. Para com isso, não precisa disso tudo. Não é isso. Pra criança, é a realidade dela desde que ela se entende por bebê, sabe? De novo, eu lembro que eu falei, quanto mais tempo você demora, maior a bengalinha, mais ela acredita que ela precisa daquilo. E você vai ensinar montando um cantinho calmo com ela para ela lá se acalmar. Provavelmente no início você vai precisar ir com ela, dando abraço, dando beijo, pedindo abraço. Normalmente quando você pede para a criança um abraço, ela dá o abraço, mais isso a acalma, mais do que se você falar, você quer um abraço? Às vezes você fala assim, filha, a mamãe precisa de um abraço, você pode dar um abraço na mamãe? E aí o fato dela te abraçar, a relaxa, tá? Então você também, pode ser que essa seja uma estratégia boa para você, mas você precisa preparar a criança, né? Então nós vamos fazer isso, nós vamos retirar a chupeta, nós vamos retirar a mamadeira, a partir de hoje, ou você pode falar a partir de amanhã, não tem problema se vai ser hoje ou vai ser amanhã. Então nós vamos pegar todas, nós vamos dar para fulano, nós vamos jogar fora. E filho, se você quiser a chupeta, você pode chegar para a mamãe e pedir um abraço, que eu vou te dar o abraço o número de vezes que for. A gente pode ler uma historinha, nós podemos ir pro cantinho calmo, a gente pode ir pro parquinho, a gente pode fazer outra coisa. Espere que, principalmente no primeiro dia, sua criança vai ficar muito mais, vou chamar de carente, tá? Então ela vai pedir mais o seu colo, ela provavelmente vai chorar mais. Pode ser que isso aconteça. E se acontecer, aí você já deixa um pouco preparado o almoço, o jantar, ou já pede para alguém fazer, ou já compra, enfim, o que é que seja. Deixa a casa um pouco mais bagunçada nos primeiros dias, porque o foco é oferecer à criança o suporte que a mamadeira e a chupeta davam, tá? E você vai ser esse suporte. Então respire fundo todas as vezes. Eu sou cristã, então, se necessário, fique cantando louvor baixinho na sua cabeça. Não fique falando para a criança, não precisa disso tudo, não precisa chorar. Não,
Tudo bem, é o contrário, é tudo bem chorar. Eu entendo, você tá frustrado, eu sei que você quer a sua chupeta. E depois você fica em silêncio. Ou você fala, mamãe tá aqui. E aí depois você fica em silêncio. Uma das piores coisas que você pode fazer é, além de ficar desmerecendo o sentimento, não precisa disso tudo, porque você tá chorando e às vezes ameaçar, bater na criança, tirar mais coisa dela, é você ficar falando na cabeça dela, mesmo que sejam palavras boas. Porque imagina você numa crise de choro, aí uma grande amiga ou um marido fica na sua cabeça falando, não fica assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. A pessoa tá falando aquilo na melhor das intenções, mas você não consegue nem relaxar pra chorar. E aí você vai chorar mais tempo porque você vai ficar super estimulada. É isso que acontece com a criança. Então, tente falar menos. Haja mais, abrace mais, ofereça colo, faça cafuné, chame para poder fazer um bolo, mantê-la ocupada, redirecione a atenção, enfim, utilize outras estratégias e fale menos. Não fique assim, não fica assim, não fica assim, não fica assim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Não. Silêncio, eu entendo a sua frustração, eu entendo que você quer um negócio, mamãe tá aqui. Você pode até falar, vai passar. E aí, se a criança falar, eu te odeio, eu entendo que você esteja frustrada. Quer um abraço? Você pode dar um abraço na mamãe? E se a criança começar a gritar e começar a jogar coisas, aí você precisa deixar muito claro, que ela tem todo o direito de estar frustrada, mas ela não tem direito nenhum de gritar e ficar jogando coisas. Então você pode falar, eu entendo que você seja frustrada, mas aqui em casa nós falamos baixo. Então, você consegue falar baixo? E você fala isso nesse tom de voz que eu falei agora. E aí se a criança fala, não, não, você fala, ok, então eu vou sair do cômodo, eu vou pra sala, eu vou pro quarto. Quando você se acalmar, você vai lá, não tem problema nenhum. E é nesse tom de voz. Não é gritando pra criança me ouvir, não é ameaçando tirar coisas, não é ameaçando colocar de castigo. É tipo, eu simplesmente não vou ficar aqui pra ver isso. Eu te amo o suficiente pra tentar te ensinar neste exato momento que não é assim que a gente se comporta, por mais frustrado que você esteja. E eu me amo o suficiente pra nunca te ensinar por meio do meu exemplo que a gente deve aceitar alguém gritando com a gente. Então você ama a criança e você se ama. E quando você mostra para ela o que é inaceitável numa relação, por meio do exemplo, isso vai ficar na mente dela. Então ela não vai aceitar marido, namorado, namorada, esposa, sogra, alguém gritando com ela. Isso não vai fazer parte do imaginário dela. Então, tudo bem ela ficar frustrada, mas aqui em casa nós falamos baixo. Então, quando você se acalmar, a mamãe vai estar bem ali. Se você quiser um abraço, a mamãe tá bem aqui, ó. Tô ali. 3 metros de distância. Você pode oferecer, você quer ir pro cantinho calmo? Eu acho que pode te ajudar. A criança começou a jogar coisas. Eu entendi, você tá bem frustrado. Joga balão. A criança tentou te empurrar. Nós não empurramos pessoas. Você quer empurrar alguma coisa? Empurra a parede. A criança quis bater. Você quer bater em alguma coisa? A mamãe, nós não batemos em pessoas, bater machuca. Você pode, pega uma almofada, pode bater na almofada. A criança começou a bater o pezinho. Nós não batemos o pé. Você quer extravasar isso? Tudo bem. Você pega uma almofada, coloca no chão e fala, pisa na almofada. Então não é assim, não faça isso. Dê uma alternativa para a criança. De novo, como a criança utilizou a chupeta e a mamadeira como bengala por muito tempo, por meses ou anos, ela não tem estratégia de enfrentamento quando um problema chega, porque ela costumava chorar e logo entregava a chupeta ou a mamadeira. Então ela acostumou a não lidar com essa questão do choro. E agora você vai precisar ensinar algo que normalmente é ensinado aos poucos ao longo de anos. E você vai ter que meio que fazer como se fosse um curso express, sabe? Condensado, um intensivão. Mas é possível, tá? Vamos lá, voltando. Mas digamos que você conhece a sua criança e você sabe que é melhor tirar aos poucos. Você pode definir, por exemplo, a criança até sai de casa com a chupeta. Você pode estipular que chupeta agora somente em casa. Se saiu, da porta para fora não tem chupeta. E aí você, filha, nós vamos sair, guarda a chupeta no lugarzinho que as chupetas ficam guardadas. Ah, ela não quer. Tudo bem. Você quer colocar lá sozinha ou precisa de ajuda? Ah, a criança não quer colocar, você, tudo bem, mamãe tira. Você tira a chupeta, ó, mamãe vai tirar a chupeta da sua boca ou da sua mãozinha. E aí eu vou lá guardar e entendi, você ficou frustrada, você quer um abraço? Ó, mas ele tenta redirecionar, vamos lá pro parquinho, vamos pra não sei onde quer que vocês fossem. Vocês estivessem indo, você retoma a criança, a lembrança de onde ela está indo para que ela realmente foque a atenção lá e pare de sofrer pelo que está acontecendo neste exato momento. Ou, digamos que a criança só usa em casa. Você pode fazer que agora somente na hora de dormir, não fica mais com chupeta ao longo do dia. E quando é hora de dormir,
é a hora que a criança entrou no berço ou deitou na cama. Não é saiu do banho do ritual da soneca, o ritual noturno, e você já entregou a chupeta. Não, é realmente a última coisa que acontece, tá bom? Qual é uma outra possibilidade para retirar a chupeta? Existe uma coisa chamada sistema Frida. Esse sistema Frida é Frida, você consegue comprar no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos e aqui se encontra em qualquer esquina. É um sistema de retirada gradual de chupeta que você pode fazer em casa. Então você não precisa comprar esse sistema. É nada mais do que são 5 chupetas que cada uma vem com o bico cortado, cada vez mais cortado. Isso vai ensinando a criança como eu posso dizer, que a sucção não é mais tão prazerosa. E aí você deixa a criança normalmente 3 dias com cada chupeta. Então, ao longo de 15 dias você tirou a chupeta. A própria criança, normalmente, lá pro finalzinho, quando ela chega na última chupeta, ela já não tem mais o prazer da sucção, então ela já nem quer mais a chupeta. Essa é uma possibilidade. Então, você pode comprar o sistema pronto, sistema Frida, ou então você faz isso. Eu trabalhei com com uma fonoaudióloga uma vez, que ela ensinou as minhas pacientes a fazerem isso. E até pessoas que faziam consultoria comigo. Ela falava, então você pega o sistema mesmo, as fotinhos, você consegue, claro, isso na internet. Ela falou assim, se você não conseguir, tudo bem, é só ir cortando aos poucos. E aí é normal que a criança, ela pega, coloca na boca, não gosta da sensação, tenta de novo, ela fica olhando assim, e aí ela mesma vai desistindo de usar a chupeta, porque não é mais a mesma sensação. Então você também tem essa possibilidade. Normalmente me perguntam sobre sistema de recompensas. Se a criança ficar X dias sem chupeta, ou X horas sem chupeta, eu posso dar um brinquedinho, eu posso dar um adesivo, eu posso dar alguma coisa? Tati, eu não sou a favor de sistema de recompensas. É isso. Por quê? Eu acredito que você precisa ensinar a sua criança que ela deve fazer o que é certo pelo simples fato de ser certo. E não porque ela ganha algo externo, além da consequência natural positiva, sabe? Que é não ter os dentes deformados, que não é ter o palato deformado, que é não ter uma dicção boa, né? Que é ter uma dicção boa. Então, eu não sou a favor de sistema de recompensas, mas há quem utilize. Então, combina com a criança. No final de cada dia, quando ela fica aquele dia inteiro sem a chupeta ou sem a mamadeira, então, digamos que a criança tome várias mamadeiras ao longo do dia. Daqui a pouco eu vou falar sobre mamadeira, que é um pouco mais... tem algumas coisas específicas. Então, da chupeta. Se ela for aquele dia inteiro sem chupeta, ou conseguiu dormir sem a chupeta, ela ganha uma estrelinha. E a cada X dias de estrelinha, ela ganha um presentinho. Eu prefiro muito mais elogiar a criança e encorajá-la. Então falar, eu tenho certeza que você consegue ficar sem chupeta, porque você é grandinha, porque é o melhor para você. E dar para ela o meu colo, o meu carinho, a minha atenção, o meu tempo, o meu toque, para que isso ajude a se sentir fortalecida para retirar a chupeta. E não, eu vou ganhar isso se eu fizer isso, porque e se a criança não conseguir? Sabe? Digamos que ela ficou 3 dias, aí faltava mais 2 para o acordo que vocês tinham teoricamente feito. Aí você vai ter que lidar com todo o choro que nem ia acontecer, sabe? Mas agora vai acontecer esse choro, vai acontecer essa frustração, porque vocês fizeram um acordo que a criança não deu conta de seguir. Então, eu prefiro muito mais falar, eu tenho certeza que você consegue, como é que eu posso te ajudar? Eu vou ficar aqui até você conseguir cair no sono. Aí você pode utilizar o método cadeirinha, por exemplo, que é muito tranquilo. Ou pick up, put down. Isso tudo tem no meu perfil do Instagram. Pra quem não sabe, é Tatiane Guimarães, arroba Tatiane Guimarães, Tathiane, então H no segundo T. E aí tem um destaque chamado métodos, e lá tem vários métodos para poder ensinar a sua criança a dormir. Então, você oferece para a criança a sua presença, né? A sua confiança, até confiança na capacidade que a criança tem de passar por esse processo. Então, de novo, eu não gosto de ficar dando presentinhos, né? Eu não gosto de sistema de recompensas. E não é só para isso, é para desfraude, para várias coisas, porque, de novo, eu gosto de ensinar para os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, que aqui nós devemos fazer as coisas certas pelo simples fato de elas serem certas, independente do mundo bater palma ou não, sabe? E aí isso a gente vai ensinando nas pequenas coisas. Enfim,
Ahn, Deixa eu ver. Você pode simplesmente falar para a criança, nós vamos fazer isso porque eu tenho certeza que você consegue, porque você é grandinha e a mamãe vai estar aqui para o que você precisar. Isso tanto para chupeta quanto para mamadeira. E aí, de novo, então pra chupeta, como se fosse um resumo da ópera, né? Fala pra criança que vocês vão tirar a chupeta, vocês vão passear pela casa, pegando as chupetas, colocando num saquinho. Vamos começar hoje, vamos começar amanhã. Eu tenho certeza que você consegue. E se você precisar, você pode sempre buscar a mamãe. A gente pode brincar, a mamãe pode dar abraço, a mamãe pode fazer cafuné, a mamãe pode ler um livro, a gente pode fazer alguma coisa, podemos passear, nós podemos limpar a casa juntas, nós podemos fazer alguma coisa para te ajudar a pensar em outra coisa. Se a criança utiliza a chupeta para poder dormir, você vai precisar ensiná-la a dormir. E aí existe no destaque métodos do meu perfil, vários métodos para você poder ensinar a sua criança a dormir. Lembrando, pior das hipóteses, entre 3 e 14 dias a coisa está resolvida. Você pode decidir retirar tudo de uma vez ou retirar aos poucos. Se pergunte muito qual é o melhor para sua criança. Sua criança consegue se adaptar bem a mudanças? Tira tudo de uma vez. Você acha que tem a possibilidade de você começar a tirar e voltar atrás? Então tira tudo de uma vez. Sabe? Porque se você tirar aos pouquinhos, pode ser que você fique, já era para tirar mais, mas aí ainda não, porque vai ter a viagem, porque vai ter a mudança, porque tá chegando o bebê, porque tá não sei o que, sabe? Então não, então faz logo tudo de uma vez. Se a sua criança não se adapta bem a mudanças, mas você é firme, quando você toma uma decisão, você vai até o final, então tira aos pouquinhos, tá? E você pode utilizar esse sistema Frida de cortar a chupeta ou comprar já o sistema todo pronto. Ou também, se não precisa fazer isso de cortar a chupeta, caso você decida tirar aos poucos, você pode fazer o esquema de somente em casa, depois somente na hora de dormir, e aí depois de alguns dias, somente na hora de dormir, você pode utilizar esse momento para poder ensiná-la a dormir sozinha. E aí ela não vai precisar da chupeta, tá? Então você pode utilizar isso de ser aos poucos, junto com fazer essa da tesoura, né? Do sistema Frida, e aí você utiliza as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem problema. Em relação à mamadeira, é isso. A chupeta. Em relação à mamadeira, o que eu recomendo é que você primeiro fale com o pediatra. Eu sei que no Brasil existe o que eu falo que é a máfia da fórmula, né? Então, nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Canadá e outros países que eu conheço um pouco mais a realidade, não se dá fórmula depois que a criança faz 1 ano, se dá leite normal, de vaca. E aí, eu sei que no Brasil tem toda uma questão de criança ter 2, 3, 4 anos e ainda tomando fórmula. Converse com o pediatra sobre isso. Para retirar a mamadeira, você tem algumas opções. Você tem a opção de simplesmente fale com o pediatra para poder ver se pode retirar esse leite. Pode retirar esse leite? Pode retirar quanto desse leite? Pode retirar todo de uma vez? Porque dependendo da idade da criança, o pediatra vai falar, nossa, já passou da idade, pode tirar, tá? Ou pode ser assim, então, se retirar esse leite, é importante você incluir uma ceia, por exemplo, digamos que seja a última mamadeira do dia, sabe? Ou a primeira, você vai ter que reforçar um pouco o café da manhã. Então, isso é importante você ver, seja com uma nutricionista especializada em pediatria, né, em pacientes infantis, ou então com o próprio pediatra que acompanha a sua criança. Porque já que você vai retirar esse leite, você precisa dar alguma coisa nutricional no lugar, né? E aí, que horas do dia, essa coisa, não é comigo, vai ser com outro profissional. Mas isso não deve ser uma desculpa para você ficar enrolando, tá? Muito provavelmente o pediatra já te deu a dica que podia ter tirado, que podia fazer outras coisas. No Brasil, normalmente o pediatra tá uma mensagem de texto à distância, então você pode falar, então, eu tô pensando em tirar, eu tomei a decisão de tirar, e aí como é que eu faço a criança toma X ml, eu posso tirar, se eu tirar isso tudo de uma vez, ou se eu tirar aos poucos, como é que eu posso aumentar a ingesta alimentar da criança ao longo do dia, enfim. Você está a uma mensagem do WhatsApp de distância. Ou uma consulta de distância. Então, para de enrolar. Ok. Como é que você pode tirar isso? Você pode diminuir 30 ml da mamadeira a cada 3 dias. E aí, vai ter uma hora que só vai ter 30 ml, e aí você fala, então, daqui a 3 dias não tem mais mamadeira. Então, você não vai nem passar pelo processo de se desfazer de todas as mamadeiras. Você vai, aos poucos, tirando essa oferta de leite naquele horário.
E você pode fazer de todos, então, que a criança tome a mamadeira assim que acorda e antes de dormir, por exemplo. Você vai tirando. Isso para crianças já mais velhas, tá? Tipo 1 ano, 2 anos, enfim. Tem 6 meses. Você pode ver sobre... E também crianças mais velhas. E você não tá afim de lidar com a alimentação. Você quer tirar a mamadeira? Tudo bem. Você pode fazer, principalmente no primeiro ano, né? Então, no primeiro ano, realmente, o leite é necessário. Dependendo do profissional, os primeiros 2 anos, realmente, o leite ainda é necessário. Materno. Fórmula, normalmente, para em 1 ano. No Brasil, que é esse mundo exótico no qual vocês vivem. Enfim, você pode mudar para o copo 360, para o copo aberto, para um copo com canudinho. Você pode mudar, simplesmente, a forma como você oferta esse leite para a criança. Quando a criança ela é mais velha, não é incomum que a criança fale, então eu não quero leite. E aí, como a criança já tem uma introdução alimentar que aconteceu, a criança come, normalmente os pediatras falam, ótimo, então tá até resolvido. Se a criança não quer o leite, só quer leite na mamadeira, uma ótima forma de você tirar a mamadeira de uma vez só e até rever como é que é essa alimentação da criança é simplesmente falar, a partir de hoje, leite somente no copo. No copo aberto, no copo fechado, no copo, enfim, 360, canudinho, qualquer que seja a sua opção. O que eu recomendo nesse sentido? Que você vá com a sua criança, se ela tem mais de 1 ano e meio, 2 anos com certeza, que você vá até uma lojinha e compre um copo com ela. Fala assim, então, a partir de amanhã não tem mais mamadeira, você vai tomar seu leitinho num copo. E aí você pode dar 2 opções para ela, você quer esse copo ou esse copo, né? E aí fica aquela alternativa. Por exemplo, meus filhos não aceitaram mamadeira, então eles nunca foram muito de tomar leite. Mas eu tenho uma bebê hoje de 4 meses e daqui a quase 5 meses, então daqui a 1 mês e pouquinho, quando eu for oferecer leite materno, porque eu tenho aí, né, extrair, enfim, tá congelado, esses não vão nem fazer sentido, né, porque tem uma data de validade do leite materno congelado, mas enfim, eu vou oferecer em copo 360, tá? E aí, Tati, isso 360 não funcionou. Tá bom, tenta com o canudinho não funcionou, tenta o copo aberto, sabe? Então você vai tentando, quando a criança tá ali nessa janela de 6 meses, 1 ano, ou 6 meses e 2 anos, dependendo do que seu pediatra falar. Então você pode sair com a criança e buscar, quando a criança é mais velha, você ir com ela comprar o copo. Aí, mesmo processo da criança que usava chupeta e começou a chorar, fala, eu quero minha mamadeira, eu quero minha mamadeira. Eu entendi que você quer sua mamadeira. Se você quiser leite, é no copo. Então eu não vou. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você quer uma bananinha? Você quer... Enfim, aí você vai partir para aquela conversa que você teve com a nutricionista ou com o pediatra. Qual é a alternativa? Se a criança não tomar leite, você insere uma refeição a mais? Né? Você aumenta a quantidade do jantar, você muda o horário do jantar para mais tarde, ou o café da manhã você coloca mais cedo. Como é que é isso? Em relação à madeira, eu queria só abrir um parênteses, que normalmente as pessoas que eu conheço que a criança tem mais de 2 anos e ainda toma mamadeira, desculpa pela sinceridade, assim, mas normalmente existe uma certa, eu não quero chamar de preguiça. Qual a palavra que eu quero usar no lugar? Cômodo. É mais cômodo para a mãe a mamadeira. Porque a criança acorda, ao invés da mãe já ter acordado às vezes um pouco mais cedo e ter feito um café da manhã, ou ali entreter a criança enquanto ela faz o café da manhã, ela dá mamadeira. Aí à noite, sabe? Ela fez o jantar, ao invés dela talvez preparar uma ceia para a criança ou mudar o horário do jantar, ela faz a mamadeira, porque é cômodo. Então se pergunte se o motivo pelo qual você não tirou ainda a mamadeira da sua criança, que é mais velha, tem mais de 2 anos, que é mais velha mesmo, lembrando que teoricamente se tirar os 6 meses, mas a partir dos 2 anos já tinha que ter tirado há um bom tempo, se não é porque para você é cômodo. E aí aqui eu vou puxar um pouco a sua orelha, que quem é cômodo com uma coisa é cômodo com muitas coisas. Então, quais são as outras áreas da sua vida que você também está sendo cômoda? Quais são as outras coisas que você sabe que você precisa mudar e você também está enrolando porque está cômodo? Não é porque está agradável, não é porque é o certo, não é porque é o melhor, não é porque enfim, é simplesmente porque é mais fácil, é mais cômodo.
Isso não torna ninguém melhor ou simplesmente mais fácil e cômodo. Então, por favor, entenda que isso é um sintoma, não de transtorno mental, é só um sintoma de uma forma de que você está vivendo a sua vida no geral, tá? Então, por favor, passou dos 2 anos, você tá nessa porque é cômodo, olhe pra sua vida e se pergunte, o que mais eu estou fazendo simplesmente porque é cômodo? E fale pra você, eu vou parar com isso. Eu parei com isso, e eu parei ontem, não vou parar amanhã, eu parei ontem com isso. Eu não vou mais viver a minha vida de forma cômoda simplesmente porque é mais fácil, tá? Porque você não alcança os objetivos que você quer quando você decide viver a sua vida de forma cômoda. Simplesmente porque agora aqui é o mais fácil, é o que me faz gastar menos energia, tá? Tudo que é importante na vida, tudo que é bom faz a gente gastar energia, faz a gente acordar mais cedo, faz a gente dormir mais tarde, a gente gasta energia, tá bom? Enfim, parênteses fechado. Então, o resumo da ópera para mamadeira, você pode tirar ml aos pouquinhos e aí só automaticamente elimina a mamadeira. Quando vai faltando 30 ml, você avisa para a criança, a partir de amanhã não tem mais mamadeira e você acolhe. É importante você ver com o pediatra, nutricionista, como é que você vai aumentar a ingesta calórica da criança ao longo do dia. Você pode chamar a criança para poder comprar com você um copinho. Você pode até comprar um de cada. Você pode comprar um 360, você pode comprar um de copo tampa aberta e um com canudinho e você testa. Ou se a criança já toma outros copos, você fala, esse copo, você sabe que ela sei lá, aceita muito bem o 360. Aí o 360 laranja é para água e o 360 verde vai ser pro leite, sabe? E isso vai ficar pronto. Ah, filha, então, o verde é sempre o do leitinho. E assim como você fez com a chupeta, acolha a criança todas as vezes. E também, se ela começar a gritar, quiser jogar as coisas fora, volta lá no que eu falei sobre o que você faz quando a criança tiver essas reações, quando eu falei sobre a chupeta, e você utiliza aqui. Você pode aceitar todos os sentimentos, mas você não aceita todos os comportamentos, porque você está fazendo isso pelo bem do seu filho. Mesmo que ele não entenda neste exato momento, ele vai te agradecer no futuro, porque você vai ensiná-lo a lidar com as frustrações da vida também, tá? Porque é isso, ele vai aprender que ele busca pessoas, ele vai aprender que ele precisa ir para o lugar que o acalme, como é o cantinho calmo. Ele vai aprender a respirar fundo, ele vai aprender, às vezes, pegar uma almofada e esmurrar a almofada, ele vai aprender a empurrar a parede se necessário, ele vai aprender a rugir como um leão. Essa também é uma boa. Você quer rugir como um leão? Vai, 1, 2, 3 e... sabe? E isso pode acalmar... A criança pode aprender a brincar com algo, então isso de certa forma distrai o suficiente para poder se acalmar e conseguir te ouvir melhor e conseguir se comportar melhor. E você vai utilizar essa experiência de retirada da chupeta, retirada da mamadeira, não simplesmente para retirar isso e diminuir os malefícios que a gente sabe que essas duas coisas causam, mas para ensinar para sua criança estratégias que ela vai utilizar a vida inteira. E de novo, por último, né? Se você tem enrolado porque é cômodo, olhe para sua vida e se pergunte o que mais eu estou fazendo simplesmente porque é cômodo. Você só tem uma vida, viva ela da melhor forma possível. Não aceite passar pela vida. Viva a sua vida, tá bom? Eu tenho certeza que você consegue, você tá aqui, você vai conseguir. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar lá no Instagram, Tatiane, com H no segundo T, Tatiane Guimarães. @Tatiane Guimarães, com H no segundo T. Enfim, pode mandar direct, pode mandar pergunta lá na caixinha. E você não está sozinha, você não está sozinho. Conte comigo. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Fale pra você, eu consigo.